Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, bem importante aqui na parte de desenvolvimento, que quando a gente fala sobre desenvolvimento de indicadores dentro do Sankey. E esse componente, né, esse tema, a gente vai falar sobre o construtor de componentes de BI, que nada mais é do que uma tela no Sankey onde a gente consegue construir os nossos dashboards, construir os nossos componentes que vai formar o nosso dashboard propriamente dito. Então, se você deseja lá aplicar tabelas, componente de valor, componente de gráfico, é esse componente que a gente vai utilizar para desenvolver nosso indicador, tá? Então, nesse vídeo, eu vou te dar um panorama geral, vou te dar um overview geral de como é que a gente consegue utilizar esse construtor de componente na prática. Para a gente poder, então, construir nosso dashboard em si, a gente tem dois fatores importantes. A gente tem, então, a tela chamada construtor de componentes de BI e a tela chamada construtor de dashboards, tá? O construtor de dashboard a gente vai utilizar para a gente vincular os nossos componentes que a gente criou. Então, imagine que eu quero disponibilizar aquele dashboard para os usuários finais, fazer o lançador dentro do sistema. Então, nesse caso, a gente vai abrir o dashboard, nosso construtor de dashboards, vamos criar um dashboard lá dentro e vincular quais são os componentes que eu quero que aquele dashboard apresente. Então, esse é um ponto importante que quando a gente for desenvolver e for fazer o lançamento desse dashboard para o usuário final, a gente precisa fazer isso, tá? Essa aula faz parte do nosso curso de desenvolvimento de dashboard dentro do Sankey. Se você quer aprender a desenvolver dashboard de forma simples e prática, utilizando sempre exemplos reais, exemplos práticos que você vai utilizar no dia a dia, conheça agora mesmo a Satya Pass, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e o QR Code na tela, caso vocês tenham interesse. E vamos parar de falar e vamos para a aula em si. Vamos lá, até mais. Então, com o Sankey aberto, vou então abrir a nossa tela novamente, construtor de componentes CBI, tá? Aqui do lado esquerdo é onde a gente fica os nossos menus, tá? Aqui a gente consegue criar alguns filtros. Então, se a gente clicar aqui em mais filtros, a gente consegue criar algumas condições específicas para que você consiga encontrar algum construtor de componentes específico que você queira visualizar, tá? Segue o mesmo padrão dos filtros do Sankey. Então, aqui, se a gente souber o código ou o nome do filtro do dashboard, a gente consegue pesquisar. Então, painel de vendas, a gente consegue visualizar ele aqui embaixo, esperar ele carregar. Então, aqui ele mostrou alguns componentes que a gente tem. Então, painel de logística, painel de compra, painel de vendas, beleza. Categoria, como é que a gente consegue trazer essa categoria? Vou clicar em um dos dashboards que a gente tem aqui, ó, dashboard menu interativo, exemplo YouTube. E aqui em categoria a gente consegue categorizar aquele componente. Exemplo, eu criei um componente específico aqui para vendas. Então, eu consigo colocar aqui, ó, vendas, e aí ele vai ser listado aqui do lado esquerdo como categorias para facilitar quando a gente quer identificar algum, algum componente específico, tá? Então, aqui em cima a gente tem algumas configurações de grade, que é o que apresenta aqui. Então, que segue o mesmo processo que a gente tem hoje no Sankey. Se a gente vier aqui, eu vou nos que são diferenciados para a gente melhorar e deixar a aula mais rápida, tá? A gente clicar em pré-visualizar aqui, ó, a gente vai pré-visualizar aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, se a gente clicar sobre ele, ele vai abrir o nosso BI propriamente dito, tá? O nosso componente. Se a gente quiser anexar alguma documentação, algum arquivo específico naquele construtor de BI para facilitar o entendimento posteriormente, ou criar uma descrição específica, tá? Essa parte de cartão inteligente eu deixei uma aula específica nesse módulo para te mostrar como é que a gente consegue implementar esse cartão inteligente. Nada mais é do que um componente que a gente consegue deixar visível quando o usuário loga no sistema. Então, a gente deixa disponível nessa tela inicial, tá? Mas vou deixar isso para a próxima aula. Aqui a gente tem um tempo de atualização, a gente criar um tempo de atualização. A cada segundo ele vai dar um refresh na nossa tela para a gente poder reatualizar as informações. Também tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Aqui de cima, né? Vamos olhar aqui de cima antes. Aqui a gente tem alguns modelos de componentes. Aqui, na verdade, que é um atalho. Aqui a gente consegue criar o nosso componente dashboard já vinculando o nosso consultor de BI. Na próxima aula a gente mostra sobre esse ponto. Aqui a gente tem alguns modelos para que vocês consigam entender sobre o HTML5, que a gente consegue utilizar esse componente de HTML5, que tem alguns exemplos simples para que vocês consigam assimilar essas informações. Mas no próximo módulo, a gente tem uma aula bem completa específica para isso, sobre o HTML5. Então, vamos por partes aí, tá?
Aqui no modo design, esse é o modo design que a gente utiliza. A ideia aqui é puxar e arrastar. Então, se eu clicar em novo aqui, por exemplo, aqui a gente consegue puxar e arrastar o nosso componente para dentro da tela, certo? Antes disso, né, a gente tem aqui alguns outros componentes. Então, aqui a gente tem como dividir o nosso layout, nossa grid, de acordo com a visualização que a gente queira naquele componente. Exemplo, eu consigo colocar aqui, se eu clicar em duas, colocar duas colunas aqui. Consigo clicar dois e colocar qual que é a direção que eu quero dividir. Então, consigo dividir ali a tela em duas, ou o vertical horizontal, ou se eu clicar sobre ele, eu consigo dividir ele em novas subdivisões e assim por diante, tá? Então, esse aqui é um exemplo simples. E a gente também consegue incluir alguma coluna específica aqui dentro. Então, eu quero incluir mais duas colunas. Então, a gente consegue, clicando sobre o local que eu queira criar aquela coluna, a gente consegue executar esse processo aqui dentro, tá? Nesses itens a gente volta às implementações que a gente fez, ou a gente exclui algum componente que a gente colocou. Então aqui a gente conseguiu excluir uma separação, tá? Então eu tô dando um overview geral, mas quando a gente for desenvolver, a gente vai colocar a mão na prática para vocês poderem entender melhor sobre esse processo, tá? Então aqui embaixo a gente tem os componentes, como eu falei, é puxar e arrastar. Então a gente clica sobre ele e arrasta para nossa grid, né, nossa tela, beleza? Então aqui a gente tem componentes de controles e componentes de gráficos. Então a gente tem vários gráficos que a gente consegue utilizar na nossa implementação. Não preocupe que a gente vai ter aula sobre isso posteriormente, tá? Do lado direito, aqui a gente tem outras abas de parâmetro, que nada mais é do que quando a gente vier aqui no dashboard, ó, a gente vier aqui passar o lado de esquerdo, a gente consegue ver alguns parâmetros. Eu vou abrir um dashboard que tem parâmetros para a gente poder entender. Vou abrir esse painel de vendas, por exemplo. Se eu clicar sobre pré-visualizar, a gente vê aqui, ó, que a gente tem alguns parâmetros. P underline empresa, que é um multilist. Então aqui a gente tem P empresa que pega algumas informações que esse multilist pode ter N tipos aqui, entidade, quando a gente quer pesquisar uma tabela específica, data ou um período, né, que a gente quer colocar data inicial e data final, data e hora, texto. A gente tem diversos parâmetros aqui, verdadeiro ou falsos, single list, multilist, tá? Então, aqui a gente também tem a condição de utilizar por SQL, a gente cria uma consulta SQL, ou a gente consegue utilizar por texto também. Se a gente clicar sobre o lupinho, ó, ele fala o que é a ideia. Valor é igual a label. Então, é igual ao label. Vai ser empresa A, 2 vai ser empresa B, e assim por diante. Ou a gente pode utilizar por SQL, que é nosso select que a gente tinha aqui dentro, que aqui nada mais é do que que ele está selecionando qual o código da empresa e dá um alias dele para value. E aqui a gente concatena o código da empresa com razão social e dá um nome para label. Então, o value é o código, que é o APK, a chave daquele componente. E label é o nome que a gente está dando para aquele componente, tá? Mas a gente vai aprendendo sobre isso posteriormente. A gente tem aqui um campo requerido sim ou não. O que é esse requerido? Se ele tiver marcado como sim, ele vai obrigar para que aquele campo esteja preenchido. Exemplo, ó, empresas. A gente clicar aqui sobre o campo de empresas, ele está marcado como requerido, então ele fica aqui salvo o requerido, os valores. Na verdade, a gente é obrigado a preencher aqueles valores. E a gente tem aqui também o salvar o último valor. Se a gente deixar esse valor salvo, toda vez que a gente abrir o dashboard, ele vai pegar a última visualização que a gente teve daquele dashboard, quais são os parâmetros que estavam preenchidos naquele item. Isso aqui é interessante, dependendo da sua visualização. Exemplo, quando você quer que o dashboard é muito grande e você queira que sempre que abrir o dashboard, obrigue o usuário a passar um período, por exemplo. Então, isso é interessante para que ele não pré-recarregue o dashboard automaticamente, né? Vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem essas informações, sempre tem essas interrogações que mostram mais ou menos um exemplo para você poder utilizar no seu desenvolvimento. Assim fica muito mais fácil você entender como você vai conseguir realizar aquela implementação. Beleza? Então, aqui a gente tem o multilist, por exemplo, a gente tem o single list,
que nada mais é do que uma listagem. Então, aqui, por exemplo, pendente, ele colocou como single list, ele é do tipo texto, e eu coloquei 0, 1, 2, que são minhas chaves. E aí, o que eu faço? Eu utilizo essas chaves na minha implementação interna. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, este é o single list, que a gente pode selecionar um só, que até o próprio nome diz, né? A gente pode selecionar um por vez. Aqui a gente tem um componente de período, que a gente passa aqui o tipo de período, e ele já pré-recarrega para a gente qual é o período que a gente quer visualizar naquela informação, tá? Então, aqui a gente tem outros componentes, tá? Vou dar um overview e depois, quando a gente for desenvolver, a gente vai aprendendo melhor sobre cada ponto desse. Aqui a gente consegue também colocar a ordem de pré-visualização, o que ele vai apresentar primeiro ou depois, tá? Então, sempre que eu faço uma alteração, eu clico em pré-visualizar novamente, que ele vai dar um refresh na minha tela e vai atualizar aquelas informações. Então, eu coloquei o período mais para cima e o pendente embaixo, tá? Que mais? Aqui a gente tem variáveis, a gente consegue criar variáveis aqui dentro do nosso desenvolvimento. E a gente também tem argumentos. O que seriam os argumentos? Caso eu queira passar um argumento de níveis, por exemplo, eu tenho um dashboard com 2 níveis. Então, no argumento, a gente consegue passar essa informação para frente. Exemplo, eu quero que quando clicar sobre o item do dashboard, ele passe para o segundo nível o código da empresa. Então, a gente consegue criar argumentos aqui dentro que a gente consegue utilizar ele nos próximos níveis que a gente for utilizar, tá? Então, aqui a gente tem esses pontos, variáveis e argumentos. Que mais que a gente tem aqui que é importante para visualizar, saber, tá? Aqui a gente também tem a visão de XML. Por que tem a visão de XML? Nada mais é do que o modelo que ele é salvo no banco. Então, todos os dashboards construtor de componentes de BI, eles ficam armazenados em algumas tabelas específicas dentro do Sank. E essas tabelas específicas são salvas em XML. Então, quando a gente quer é, exemplo, ver uma estrutura do XML que foi criada, ou a gente consegue aqui do lado direito, ó, baixar arquivo XML, e a gente consegue importar esse XML também. Então, de forma bem simples, exemplo, eu tenho um consultor de BI em outro Sank, em outra base, em outro cliente, ou eu quero fazer um backup daquele consultor de BI, daquele BI específico, a gente consegue salvar, então, o nosso XML, e depois a gente consegue criar um novo aqui e restaurar aquele XML aqui dentro, tá? Então, de forma bem simples. O que mais que a gente tem? Aqui, então, a gente consegue criar níveis. Então, esse nível 1 desse dashboard principal, a gente colocou o nome dele de principal, por exemplo. A gente consegue criar N dashboards, N componentes de internos de visualizações diferentes. Deixa eu ver se tem algum aqui que tem outras visualizações para mostrar para vocês. Aqui a gente tem um BI de propriedades, por exemplo, um BI de dashboard HTML5, que a gente tem outros componentes aqui dentro. Exemplo, vou pré-visualizar ele. Então, aqui a gente tem um componente de fazendas. Então, aqui é um dashboard de fazendas. Se eu clicar sobre ele, ó, eu consigo visualizar as informações de um outro tipo de visualização, tá? Como é que a gente fez isso? A gente criou um subnível aqui dentro e esse subnível a gente consegue ter aquela visão que a gente quer passar. Então, clicou sobre o item, ele vai explodir para um segundo nível, e esse segundo nível a gente consegue fazer as implementações que a gente precisa, tá? Então, aqui é só um exemplo que a gente consegue fazer. Ó, eu estou no segundo nível de projetos, por exemplo, e aqui a gente tem um argumento chamado código de empresa, que o primeiro nível vai enviar para o segundo nível o código da empresa para ser utilizado, tá? Então, aqui é bem simples de a gente poder utilizar durante o desenvolvimento, a gente vai entender sobre esse processo. Aqui, se a gente clicar sobre o nível, a gente consegue copiar o nível, o nome do nível. Então, um exemplo, estou criando um componente, eu preciso saber qual é o nível que eu quero ir. Então, se a gente clicar sobre ele, a gente consegue saber o nome do nível. Então, como se fosse a APK daquele nível, tá? Então, a gente consegue ter diversos recursos aqui dentro que é interessante para a gente poder implementar, que no dia a dia a gente vai aprendendo, a gente vai assimilando e entendendo melhor sobre aquele processo. Exemplo, ó, vou clicar sobre esse componente, vou colocar 2 componentes aqui. Então, eu cliquei sobre
sobre a grid e cliquei aqui embaixo, ele dividiu a tela em dois. E aqui, por exemplo, eu consigo copiar, ó. Aqui tem copiar componentes. Se eu clicar em copiar componentes, copiei ele. Eu clico sobre o componente que eu quero colar, eu clico em colar. Então, eu consigo duplicar aquele componente de forma bem simples, tá? O HTML5, por exemplo, que é bem simples, porque a gente só vincula aqui dentro um elemento de entrada, né? Mas quando a gente quer um componente, por exemplo, uma tabela que já tem pré-configurações realizadas, aí sim a gente tem essa possibilidade de copiar que facilita a nossa vida e a mão na roda, tá? Vou descartar essa alteração. Então, esse é o componente de BI, tá? Aqui a gente tem outros recursos também, que a gente consegue baixar do Place aqui, alguma estrutura. Quando é HTML5, por exemplo, a gente consegue subir o nosso arquivo zipado para que a gente consiga subir aquela informação para o Sankhya. Então, aqui a gente tem diversos recursos que a gente consegue utilizar. Essa é só a nossa primeira visualização, só para a gente explicar o que é o construtor de BI, para você entender. E na próxima aula a gente vai falar sobre o construtor de dashboard, que é o próximo passo para a gente poder liberar esses componentes para a visualização do usuário. E aí, pessoal, o que acharam do nosso conteúdo? Espero que tenha agregado o conhecimento de vocês. Se vocês querem aprender um pouco mais sobre desenvolvimento Sankhya, se inscreva-se aqui no nosso canal. A gente vai publicar vídeos uma vez por semana, referente a desenvolvimento, personalizações e muito mais, tá? Curta, compartilhe e até mais!